Publicado em 1942, o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, questiona durante todo o momento qual rumo tomar na vida. Em determinado momento, Drummond pergunta se José gritasse, gemesse, dormisse ou cansasse, em um paralelo com a existência que poderia ser de qualquer Zé que transita Brasil afora. Já na literatura francesa, Jean Cocteau, em uma de suas obras mais importantes, A Dificuldade de Ser, aborda a complexidade do ser humano ao tentar transitar em universos distintos. Isso quando a palavra multimídia ainda não era um clichê para servir de sinônimo aos moderninhos. E é nesta intersecção entre Cocteau e Drummond que fica a pergunta: como é nascer e viver durante parte da vida somente como Zé aqui no Brasil? O Zé da coxinha, o Zé da copiadora, o Zé professor, o Zé do Fusca. E após muitos anos de labuta, tornar-se o Senhor José. Ao perceber que a diferença da vida está nos detalhes, o Zé ou José, que entrevisto neste Vamos Falar do Brasil de hoje, tornou-se um bilionário, com uma holding de franquias multissetoriais que movimentou mais de 2 bilhões de reais no ano de 2019. Zé de outrora, agora José, ostenta carrões, fazendas, apartamentos, jatinho e todas as vantagens que o capital proporciona. Mas de volta à junção entre Drummond e Cocteau, eu pergunto: e agora, José? Com a chave na mão, capaz de abrir tantas portas, você segue a célebre frase de Cocteau, de que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Senhores telespectadores e internautas, estamos recebendo hoje aqui uma figura que mostra exatamente a grandeza do nosso Brasil. E nós vamos falar do Brasil. É José Carlos Semenzato, um homem que começou, segundo me disse, produzindo coxinhas aos 13 anos e construiu um verdadeiro império. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite também. Certamente você vai enriquecer esse programa. Obrigado, viu? Vamos lá. Uma figura bonita. Vamos lá. Obrigado. Semenzato, que história é essa fantástica que você em tão pouco tempo construiu esse patrimônio? O que é a Microlins que você construiu? Muito bacana, José Val. Eu sou um projeto de um jovem da periferia do Brasil, verdadeiramente vindo de uma comunidade lá em Lins, da periferia, que deu certo. E eu não me canso de falar disso em todas as entrevistas, nas rodas de amigos, por onde eu passo, eu conto a minha história. E isso me enche de orgulho, porque eu quero deixar uma mensagem verdadeira para o jovem desse lindo Brasil, que é possível ele chegar lá, que é possível ele sair de uma situação adversa, onde tudo conspira para dar errado, ele não tem oportunidade de estudar no melhor colégio, ele não tem alimentação adequada, mas se ele acreditar no potencial dele, criar uma imagem de sonho grande, ele pode chegar lá. E eu quero, por onde eu passar, e já iniciando, agradecer essa oportunidade que você, José Val, está dando para eu levar essa mensagem para todos esses jovens desse imenso Brasil, que é possível sim ele dar certo, que é possível vencer, que é possível colocar o seu nome num espaço importante, tanto na economia desse país, quanto na história do país. E é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Bom. Zé Carlos, você teve sucesso numa área que a minha geração agride a minha geração até hoje, que é o computador, a internet. É um negócio estranho para o nosso mundo.
E você conquistou isso com 13, 14, 15, 16 anos. E, curiosamente, eu li um pouco da sua vida na internet, que tem lá, que é muito pouco, né? E você falou que não projetou isso. Isso foram as dificuldades que foram construindo você. Fala a respeito. Exatamente. E esse é o ponto. Porque as pessoas acham, e na maioria dos casos, Joseval, elas abandonam um projeto de vida na primeira dificuldade que surge, seja na infância, na juventude e até como adulto. Eu sou o exemplo de que na primeira dificuldade que eu tive, eu fui buscar solução, eu desviei do problema e em alguns momentos eu disse, ô problema, fica aqui no cantinho, fica aí, ó. Daqui a pouco eu volto para resolver você, mas não tire o meu foco, deixa eu perseguir o meu sonho grande. Olha isso. Isso fez a diferença. O primeiro orgulho que eu senti na minha vida foi com 13, 14 anos de idade, 12, 13, 14, quando eu consegui, através da venda das coxinhas para dona Alzira, que era minha mãe. Sua mãe. Minha mãe que faleceu em 2004, por isso eu digo que era minha mãe, né? Continua sendo, mas está lá no céu descansando. E a minha mãe foi uma das grandes inspirações da minha vida. E através da venda das coxinhas, eu descobri que através do trabalho você pode conquistar tudo o que você quiser. Eu fiz a diferença, eu fui o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Porque eu consegui comprar um Fusquinha 1962 para minha mãe. Vendendo Olha, coxinha. que coisa incrível. É incrível. Agora, com 13, 14 anos, Joseval, eu não entendia que existiu por trás dessa estratégia que eu criei toda uma linha de clientes, que eu fidelizei clientes, que eu tratei bem os clientes, que eu dei contas correntes, eu vendia a prazo para os clientes numa cadernetinha e eu passava aos sábados para receber. Então, eu tive uma estratégia vencedora ali. Claro que isso foi despertar mais adiante. Com 14 anos de idade, Joseval, eu tive a felicidade, intuição pura, de fazer um curso de computação. Um desses cursos, aprender informática. Estava começando, né? Nascendo, estava nascendo. Acho eu. Era 1980 é uma coisa realmente muito, 70 e pouco, 80 e pouco. Eu tinha 15 anos de idade, 1980. Aprendi, nos finais de semana, a programar o computador. Com 15 anos, eu me torno um copiador de Xerox. E por me diferenciar, que também aqui é um outro ponto, Joseval, que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens principalmente, que acham que não têm oportunidades, você tem que ser o melhor, independente de onde você esteja. Eu estou agora falando com seus telespectadores aqui, falando desse imenso Brasil que nós somos apaixonados, porque ele é um celeiro de oportunidades. Eu quero fazer o melhor da minha vida nesse momento. E naquele momento, com 15 anos, quando eu atendi os clientes, Joseval, eu encantava os clientes, eu não tirava uma cópia Xerox, eu queria fazer a cópia, Joseval, ficar melhor que o original. Você tem ideia do que é isso com 15 anos? Eu olhar para a cópia e falar, agora ficou bacana. Tá bom. Então tá aqui, Joseval, pode levar a sua cópia. Aí você olhava e falava, mas qual que é o original? Porque eu fazia a cópia melhor. Eu quero traduzir isso para os dias de hoje e para o seu telespectador, Joseval, que na vida, não importa onde você esteja, você tem que fazer o melhor sempre, porque alguém vai ver você se destacando. Eu fui visto no balcão de uma copiadora em Lins, e esse consultor olhou para mim e falou, você é diferente, você é especial, você atende o cliente com energia, com vontade, você é incansável, você tem um sorriso sempre pronto. Tem uma oportunidade para você, você vai fazer curso de programação na Cobra Computadores. Imagina, eu um garoto da periferia ganhando salário mínimo e vou fazer um curso de programação na Cobra Computadores, que é comparativamente com a IBM hoje. Isso lá em Lins mesmo? Lá em Lins. Aí ele me mandou, eu fui fazer o curso em Ribeirão Preto. Para mim, sair de Lins e ir para Ribeirão Preto era como se eu estivesse fazendo uma viagem internacional. Eu não tinha ideia, dimensão do mapa do estado de São Paulo, do Brasil. Era um jovem obcecado. Que idade você tinha quando você foi aprender com a fazer? 16 para 17 anos. 16 para 17 anos.
Era menor de Nossa, idade, pra você menor ter uma de ideia. idade. E aí fui, com todo aquele cuidado, né? Pô, vou ficar uma semana, 15 dias fazendo um curso em Ribeirão Preto na fábrica de computadores. Bom, sucesso absoluto, eu volto para a copiadora e aí o consultor de empresa falou para mim, bom, agora eu consegui uma vaga para você, você vai trabalhar num grande grupo como programador, estava tudo endereçado na cabeça dele, ele já tinha tudo muito pronto. Programado, é. Pediu para o patrão meu, à época, José Rafael Rosa Pacini, que prontamente autorizou, porque ele falou, olha, é bom para você, vai. Ou seja, Olha. ele perdeu o melhor colaborador que ele tinha. Certo. Era o primeiro a chegar, a última a sair da copiadora. E com 17 anos, eu me torno, então, programador. Com 18, eu me torno analista de sistemas, porque eu desenvolvi todos os sistemas. E aí foi o meu grande MBA, a Escola da Vida. O que é desenvolver sistemas com 18 anos? O que é isso aí? Olha só, é você ver as Que necessidades... empresa que era? Que empresa? Eu trabalhei no grupo Sermaco, que tinha material de construção, loja Sei. de material de construção com mais de 5.000 itens no estoque. 4 fazendas, então, com muito gado para controlar Certo. no Mato Grosso, em todo o Brasil. E tinha uma construtora também que atendia o Brasil todo. Então eu fui desenvolver, de acordo com a necessidade da empresa, eu transformava processos manuais, um controle de estoque numa ficha, vou dar um exemplo prático. Certo. Eu transformava esse controle de estoque, que era feito manualmente numa ficha, num sistema computadorizado, um software. E nesse software, então, eu cadastrava o cliente, cadastrava as mercadorias, calculava o preço médio, calculava o último preço de compra, atualizava, transformava o custo em dólar e deixava tudo aquilo pronto para dar informação Zé para os Carlos, mas não é gestores. possível você... Alguém te orientou, alguém estava do teu lado, você tinha 18 anos. Pois é, aí juntou... Você procurava informações? Muito. Porque- Eu sempre fui um obcecado por aprender coisas novas. Certo. Então eu não só dominei a linguagem de programação, Isso. eu poderia ter me Não, e a contentado... contabilidade? José Val, eu poderia ter me contentado, de novo, outro alerta aí para os telespectadores, ó. Eu poderia ter me contentado de ser apenas um programador. Ah, eu vim na empresa para programar. Ó, se vire com o resto, me dá pronta a necessidade, eu só vou fazer o programa. Não, eu fui para dentro da contabilidade, fui aprender contabilidade. Eu fui para dentro do RH e fui aprender a fazer uma folha de pagamento. Eu fui para dentro do administrativo financeiro e fui aprender a fazer contas a pagar, contas a receber. Eu fui alimentar o estoque, ou seja, E criou o sistema. faturamento, e criei o sistema para tudo isso integrado. Nossa. Então, no momento que eu desenvolvi tudo isso, eu fiz um MBA na Escola da Vida. Com 18 para 19 anos, eu termino 18 anos meu curso técnico em processamento de Sei. dados. E sou convidado pelo Instituto Americano de Linz, da Igreja Metodista, para ser professor segundo grau. Agora, imagine eu com 18 anos, Joseval, entrando numa sala dos professores, onde tinha o Joseval, dava aula de química, o Hélio dava aula de matemática, psicologia, e eu com 18 anos dando aula de computação na sala. Nossa, Você imagina vamos dizer assim, a minha sensação. Eu não sabia como é que eu me postava na sala dos professores. Diante Como é dos que é? velhos lá. Olha, em 3 meses eu fiquei amigo de todos os professores Certo. e comecei a trocar sinergia, trocar. Foi uma experiência incrível. Eu lecionei por 5 anos e, de novo, eu aprendi a falar em público, eu aprendi a ouvir os meus alunos e eu tenho absoluta certeza, Joseval, eu fui o melhor professor de computação que podia existir em Linz, talvez no Brasil, porque eu me entregava, eu entrava em Ao sala de sistema. aula, não era para dar aulas, eu dizia, ó, você, aluno, aí do fundão, ó, presta atenção, você está perdendo a oportunidade de aprender uma das profissões mais importantes do mundo. Eu já estava começando a pensar em mundo já, estava pensando grande. E levava esse exemplo de um garoto de 18 anos que tinha vencido, porque para mim estar ali já era uma grande vitória, né? Certo. Mas não parou por aí. O curso... Aí que eu quero até te interromper, Sim. porque com tudo que você está dizendo, você ganhava o quê? 2, 3, 4, 5 salários. Exatamente. Mas você construiu um patrimônio de 2 bilhões, com um negócio chamado... Você é o tubarão das franquias, segundo eu vi no computador. Sim, estamos Como caminhando. é que você chegou a essa conclusão de que fazendo franquia... O que é franquia
holding de franquia, que é Pois é, a sua marca. a primeira coisa, e depois eu volto um pouquinho, mas franquia é uma réplica perfeita de algo que deu muito certo. Então vamos dizer que Uma bela vamos fazer uma definição, franquia do Joseval. Vamos replicar em cada município do Brasil o formato que o Joseval aplica em São Paulo. Então eu estou fazendo réplicas do Joseval com formato igual, com um roteiro igual, tudo que eu posso replicar com padrão, com manual, com preço, com qualidade, eu posso chamar de franquia. E você fazia isso com o sistema de computador? Pois é. Aí eu volto um pouquinho Sim. e toda essa inspiração de fazer um curso com 14 anos de computação. Professor com 18 anos. 18 anos. Aos 22, eu olhei para tudo aquilo e falei, gente, isso aqui é muito pouco, eu não vou ser programador o resto da vida e também não vou ser professor, não vou chegar em lugar nenhum. Eu não estava pensando só no aspecto financeiro, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Também isso era um fator importante, porque se você que está assistindo também não tem sonho grande, se você não almeja, né, do lado financeiro, dificilmente você vai ganhar energia para realizar e para vencer os obstáculos. Certo. Joseval, com 22 anos eu fundo a Microlins, a primeira escola profissionalizante do Brasil, porque escola de informática até existia. Já existia Microcamp, existia SOS Computadores, mas a Microlins veio para ser diferente. Ela nasceu como escola de informática, mas eu tive a inspiração através de um time, eu sempre tive gente, pessoas no meu time. Eu sempre fui um líder, mas trouxe muita gente para sonhar comigo. E tem uma frase também que é muito vencedora, que eu tenho que compartilhar com seus telespectadores, Joseval, que é dividir para multiplicar. As pessoas não podem pensar na vida e ganhar sozinho. Ninguém fica rico sozinho. Para eu ficar rico, com certeza eu fiz um monte de sócios ricos. Eu fiz um monte de colaboradores muito bem de vida. Eu transformei a vida de milhares de pessoas para chegar aqui. E a gente está percorrendo um pouco essa história. Mas chegando no ponto que você colocou. Quando eu crio a Microlins, eu simplesmente usei todo o arsenal acumulado, desde a minha infância, a escola, matemática, língua portuguesa, ciências, tudo que eu estudei, me dediquei, as coxinhas que eu vendi, as cópias que eu fiz, a linguagem de programação que eu aprendi, o MBA que eu fiz dentro das empresas, nos 5 anos que eu programei, desenvolvendo sistemas para as empresas, isso tudo estava totalmente armazenado dentro de mim, pronto para explodir e para entrar em ebulição. Com 22 para 23 anos, eu crio a minha empresa e eu coloco a Microlins, a minha primeira empresa, e coloco tudo aquilo em favor de o melhor curso para o meu aluno, os melhores professores, as melhores estratégias de crescimento profissional para os meus alunos, e eu criei uma coisa... E você dava aulas pela internet, é isso? Não, tudo sala presencial. Ainda nós não tínhamos, em 91, 92, nós não tínhamos internet com a velocidade de hoje, mal você mandava um texto. A internet veio bem depois. Então eram salas de aulas em que eu colocava a prática de uma empresa dentro da sala de aula. Esse foi o segredo da minha empresa. Eu ensinava os alunos como se eles estivessem trabalhando numa empresa. A secretária, como ela organizar uma reunião. Eu ensinava as linguagens, como fazer contabilidade, como fazer uma rescisão de folha de pagamento na sala de aula. Então, meu aluno ia para um portal de encaminhamento, um site de encaminhamento ao mercado de trabalho, que eu conectava com as empresas do outro lado de graça para ela contratar. Então, eu formava mão de obra em sala de aula e as empresas iam contratando essa mão de obra. Não tinha profissão nenhuma. Concurso de manutenção, que hoje tem pouco profissional na área, mudou a minha vida completamente. Estudava normal, né, mas nunca assim imaginei chegar no mercado de trabalho com 17 anos. Aí assim que terminou o curso, a Microlins já tinha me encaminhado para várias entrevistas e até fui contratado por essa empresa, trabalhei por 4 anos. Eram 200 pessoas para 10 vagas. Aí quando a pessoa que me ligou, né, da empresa para falar que tinha passado, foi uma felicidade. Isso se tornou o maior case no Brasil. E eu vou dar um salto. Em 2008, 2009, a empresa voando,
750 escolas por todo o Brasil. Nossa. 750, 500 mil alunos ativos. Mas aí preso à internet ou ainda não? Não, a internet era 40% do negócio. Salas 60%, físicas. 60% era curso de petróleo e gás, curso de vendas, curso de barman, curso de bartender. Todas as profissões que iam surgindo em voga, eu ia acoplando dentro da minha fábrica de profissões. Olha, Nós nos tornamos a faculdade do pobre. Esse foi o maior celeiro de oportunidade para o jovem da comunidade, que eu dizia, vem aprender uma profissão, certo. que quem aprende uma profissão na área da beleza, na área de informática, na área, seja a área que for, se você sabe o ofício, você nunca vai ficar desempregado, Mas, cara, como é que a área de beleza, como é que você vai ensinar uma cabeleireira se você não é cabeleireira e ela já é? Pois é, mas eu aprendi uma coisa como didática. Através do meu expertise, eu trazia os melhores cabeleireiros para serem os desenvolvedores do método. Então ele é o que você fala que se cercou de pessoas. Não adianta, as pessoas é que fazem a diferença. Eu sempre fui um líder visionário, mas eu não fiz nada sozinho. Eu tenho um time que sempre me acompanhou, de altíssima competência técnica. E como eu sou multissetorial, Joséval, esse é um outro fator, porque quando eu fui para a área de beleza, mas você dava aula de computação, você entendia de administração das empresas, mas agora você vai trabalhar com cabelo, cortar cabelo, escova? Não, mas eu trouxe um time e aí me associei à Embeleze, uma das grandes indústrias de produtos de beleza, que me trouxe o know-how do cabelo, o normal da beleza, e nós somos sócios 50% cada um, porque eu entrei com o projeto de franquia, com expertise da franquia, educação, e a Embeleze entrou com a arte, o entendimento da técnica da beleza. Foi um projeto maravilhoso que eu tenho até hoje, são 300 escolas pelo Brasil, um sucesso absoluto, a gente já formou mais de 2, 3 milhões de mulheres cabeleireiras, manicure, pedicure, alguns homens também que se encantam com o curso de barbeiro, e continuo com a mesma missão, transformar a vida desses alunos através de uma profissão onde eles levam renda para a família, eles mudam a vida deles, melhora entretenimento, melhora educação, melhora tudo quando você leva renda para a família, né? Muito bem. Hoje você tem uma série de empresas. L'Entrecôte de Paris. Falei, o que é isso? É bife, né? É um restaurante francês. É um restaurante francês. Eu comprei participação em 2011 aqui no Brasil. Isso já Você está ligado à Xuxa também, não está? Sou sócio da Xuxa. Isso tudo vem numa terceira fase. Eu separei a minha trajetória, Joséval, se você me permite, em 3 blocos, né? O primeiro bloco eu chamo dos primeiros 10 anos, que foi de 90 a 2000, que eu construí a minha primeira empresa em Lins. Certo. Né? Chegou um momento que Lins ficou pequeno, não tinha aeroporto, não tinham voos comerciais para o Brasil inteiro. E eu comecei a sentir dificuldade. Eu tinha que pousar em Bauru, eu tinha que pousar em São José do Rio Preto e chegar em casa levava mais tempo na estrada, o risco aumentou. Eu fui para São José do Rio Preto. Isso era 2010. Tá? Que já é uma grande cidade. Cheguei em São José do Rio Preto, fui muito bem recebido. Colunistas da cidade, empresários, me receberam, e essa minha facilidade de fazer amigos, o dividir para multiplicar. Então, eu acho que a gente tem que expandir, né, o sucesso, a gente tem que compartilhar o sucesso. E aí eu conheci muitas pessoas em São José do Rio Preto que fizeram a diferença na minha vida. Esse ciclo, Joséval, de 2000 a 2010, que eu chamo do segundo ciclo, que foram 10 anos em São José do Rio Preto. Lá em Rio Preto. Eu me tornei, nesse período, um dos maiores franqueadores do Brasil. Eu me tornei, nesse período, um cidadão linense, com muito orgulho, porque Microlins, ter ido por todo o Brasil, levou o nome de Lins. Até porque Lins, lugar incerto e não sabido, né? Eu tornei Microlins, eu tornei a cidade... Na linguagem policial, Delegacia de Vigilância e Captura, Lins, lugar incerto e não sabido. E eu, com isso tudo, e pelo que eu levei de Lins para o Brasil, eu recebi o título de cidadão linense. E depois, o sucesso do franchising, da Microlins e da Embeleze em São José do Rio Preto,
tornou São José do Rio Preto um celeiro do franchise. Olha só. Olha, existe hoje, sem falsa modéstia, acho que mais de 100 franqueadoras. 100 marcas foram criadas novas em São José do Rio Preto. Um celeiro de oportunidade. Isso gerou emprego, isso gerou divisas. E o Semenzato e a Microlins meio que misturam como um grande precursor dessa grande virada que São José do Rio Preto inclinou-se para o franchise, né? Então isso para mim trouxe muito orgulho, a ponto de eu receber o título de cidadão riopretense, que sob a minha ótica, muito merecida, em razão, de novo, dos empregos gerados, da representatividade e de tudo que a gente produziu de riquezas naquele município, né? Senhores espectadores, senhores veem que esse homem, onde ele toca a mão, na verdade, conduzido pela cabeça, ele transforma. E agora eu vou fazer uma pergunta para ele, que eu quero até que ele entre nisso mesmo, para valer, para dar esse toque e transformar. Eu soube que você vai criar um banco, é verdade? Faça isso. Nós estamos cansados de juro, de taxa. Faça isso. Eu penso assim. É verdade? Joseval. Você vai criar um banco? Não, Joseval. Eu não tenho esse. Eu diria que. Tenha, então. A gente nunca pode dizer que não para as oportunidades que a vida traz. Mas eu tenho muito claramente, né, definido os objetivos da minha holding. E tudo aquilo que eu investi e que eu trago para a minha holding e que fica disponível para os investidores, né, eu quero que seja transformacional, primeiro, para as pessoas. O produto ou serviço que nós vamos oferecer lá na ponta tem que mudar a vida dessa pessoa. Ou tem que melhorar a autoestima. Mas eu li que você tem 100 milhões para aplicar, para abrir um banco, começar um banco. Sim, a gente criou um fundo, é verdade. Esse fundo é regulado pela CVM. É um pequeno fundo ainda, se comparado perto de um banco. Sem dúvida. Mas é o começo de uma fase que vem, na verdade, já permeada e criada nos últimos 3 anos para cá. O meu filho, primeiro foi tenista profissional, foi com 13 anos de idade, uma história muito parecida, porém diferente. O meu filho, com 13 anos, olhou para mim e falou: pai, eu quero jogar tênis. Eu sou apaixonado por tênis. Já jogava desde os 7, 8, 9, e eu jogava também, incentivei e, de repente, criei um desejo acima da média. Pai, quero jogar tênis. Bom, se você quer jogar tênis com 13 para 14 anos, você vai para a melhor academia que existe no Brasil. Chama-se Academia Larry Passos, que foi o grande técnico, treinador do Guga. Então, se é para ser tenista, vamos buscar a melhor escola. Eu já estava começando a ficar grande nesse momento, já estava começando a ganhar um dinheirinho, botei ele no meu jato, foi o primeiro voo que nós fizemos com o jato que eu havia comprado. Naquele instante, ganhou um dinheirinho, comprou um jato. E fomos para Balneário Camboriú. Olha que coisa bacana. Chego em Balneário Camboriú, o Larry Passo nos recebeu, colocou meu filho com 13 para 14 anos na quadra, falou: bate umas bolas aí que eu quero ver como é que você tá. A hora que terminou, nós fomos para a sala do escritório dele, lá em Balneário, ele falou assim: olha, você tá bem tortinho, Bruno, tá bem tortinho, mas acho que dá jeito. Eu acho que em 6 meses de trabalho a gente conserta você. Essa foi a forma que o Larry nos recebeu. Claro que depois de 5, 6 anos de convivência, o Bruno conquistou vários títulos como júniors, teve um êxito incrível como tenista júnior, jogou profissional 1 ano e aos 19 anos eu olhei para o Bruno e falei assim: você vai ficar rico com o tênis sendo 100 do mundo? Você está feliz com isso ou você acha que para ficar rico no tênis você precisa ser número 10? 19 anos, hein? Foi uma pergunta muito difícil. Ele olhou para mim e falou: pai, tudo que eu olhei, o que eu vi nesses anos todos no tênis, rodando o mundo inteiro, eu acho que eu posso ser um profissional número 100 do mundo, mas número 10 não, me falta altura. 1,75 m, ele precisava de ser 1,80 m. E durante todo esse período, eu estou cortando a história, mas teve momentos de uma necessidade de você, dele tomar hormônios para poder crescer mais para ser um grande tenista. E aí eu fui ao médico e falei, a médica olhou para o meu olho e falou assim: eu não faria isso. Eu falei: eu também jamais faria isso. Para com isso. Jamais faria. Ele vai ser o melhor que ele puder ser sem nenhum tipo de incentivo fora da natureza. Bom, ele olhou para mim e falou: pai, realmente você tem razão. Eu não vou, isso não vai me tornar um campeão. Eu preciso de ter oportunidade onde eu possa realmente competir de igual.
foi para a universidade em Duke University, fez uma das melhores faculdades do mundo, voltou para o Brasil e está há 3 anos transformando a minha holding. O que ele está trazendo? Ele está trazendo o mundo globalizado para dentro da minha holding. De uns anos para cá, começou a notar um crescimento desproporcional em alguns segmentos e acho que o principal deles foi saúde, bem-estar e beleza. E a gente começou a se especializar um pouco mais para poder capturar mais sinergia, para poder ser um pouco mais eficiente e, obviamente, investir cada vez mais capital onde o retorno tem sido muito bom. E eu, ao mesmo tempo, estou preparando o Bruno e também a Beatriz para serem os meus sucessores. Certo. Embora eu tenha 51 anos, Joseval, mas eu comecei a trabalhar com 13. Eu não me vejo o resto da vida dentro da empresa com a mesma energia que eu tinha com 35 anos, com 40. A energia vai diminuindo. Então, eu já estou preparando essa nova geração e foi aí que surgiu, então, a criação do fundo. Nós levamos 5 minutos para preencher. A gente abriu praticamente 50% do capital para investidores. Nós levamos 5 minutos para preencher os 50%, 50 milhões. Então, a confiança nossa no mercado e na forma que a gente atua está muito forte, né? E esse fundo começa agora, já fizemos a primeira aquisição nesse mês de janeiro e pretendemos fazer mais 1 ou 2 neste ano, já com o recurso do fundo. Então, o primeiro chama-se Fundo SMZTO, que é agora uma institucionalização do que eu fiz nesses quase 30 anos com dinheiro próprio, com recurso próprio. A partir de agora terá capital meu, da família, e também capital de terceiros. Então, a gente começa a entrar num novo ciclo, né, sonhando, claro, com captações de 500 milhões bem próximo e capturar 1 bilhão muito breve. Por quê? Porque os resultados colhidos ao longo dessa trajetória nos chancelam para isso. Muito bem, senhores espectadores. Vê que também é um pai que tem cabeça, porque não é fácil para um filho que já chegou a um alto nível no tênis, de repente falar não dá mais. Quer dizer, ter essa noção. E nós vamos fazer um break, e isso para ele foi muito mais difícil, porque eu li também que um dia ele caiu, ele faliu. Voltaremos dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Começou com o governador João Dória. Deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são 2 prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio.
um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Viu? Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos, e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência, veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Veio uma das figuras mais bonitas do jornalismo brasileiro no campo específico de marketing e propaganda, Armando Ferrentini. Todos nós, os 200 milhões de brasileiros, têm que ajudar na recuperação do país. Na sequência, veio esta figura extraordinária do Joseph Cury. Independente das pessoas, se elas assumirem esse papel, entenderem esse papel, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, estamos hoje no nosso Vamos Falar do Brasil, com a presença aqui do ilustre José Carlos Semenzato, que está dando a nós uma aula de oportunidades que esse país oferece. Só que de vez em quando cai do cavalo. Você uma vez caiu. Consta que você faliu. Sem dúvida. Onde foi? José Foi Paulo. Lins ou Rio Preto? Foi Lins. E olha que interessante. Isso foi um dos pontos marcantes da minha vida e que me trouxe um aprendizado incrível. Era 1994. Eu tinha recém lançado a minha primeira empresa, que foi a Microlins. E eu criei, em 2 anos, 17 escolas próprias. Não tinha capital, óbvio. Lógico. Todas à base de leasing dos computadores, financiamento dos computadores, certo, em dólar, na época. Capital de giro para fazer as reformas, comprar as cadeiras, as mesas e montar as escolas. Então eu tinha uma alavancagem importante. E aí veio um cara chamado Plano Real, que foi fantástico do ponto de vista de estratégia para o país, porque deu certo, graças a Deus. Mas, por outro lado, criaram-se uma tablita. Como havia uma inflação muito forte... É verdade, eu lembro da tablita. O que a tablita fez? Pegou os carnês dos meus alunos e deflacionou. Todo mês diminuía o valor do meu faturamento. E as prestações do leasing dos computadores e os empréstimos em dólar subindo desproporcionalmente. Então a minha receita em queda e as minhas despesas cresciam. Com 24 anos de idade, Joseval, 24, 25 anos de idade, eu experimentei o primeiro gosto amargo, que foi falir. Algo assim que eu não desejo realmente para ninguém. E foi um momento, Joseval, que eu precisei usar toda a capacidade de resiliência que a vida poderia me dar. Porque eu tinha que deixar esse problema, essa falência no cantinho e falar de novo, fica aí, você não vai atrapalhar o meu sonho grande eu vou continuar. Eu criei uma empresa no dia seguinte, no nome do meu pai e da minha mãe, transformei, não tinha nada também, porque estava começando minha vida, né? Então meio que a vida seguiu dali para frente.
E sabe o que me salvou dessa falência? Sei. Franchising. Ter entrado em 95 no mundo das franquias foi a solução definitiva para resolver a minha falência de 94. Por quê? Quando eu criei as franquias, eu deixo de ser dono das filiais, transformo essas filiais em franquias, cada investidor que tornou-se franqueado colocou computador novo, certo. Eu não cobrei nada para vender, eu dei a escola para ele. E falei, a partir de hoje você me paga 10% de tudo que você faturar. Ele faturava, a escola tinha 1.000 alunos, faturavam muito dinheiro. E aí eu fui viver de royalties dali para frente. Né? Tirei um problema da minha frente e com os royalties de 17 escolas viraram 40, viraram 50, viraram 100, viraram 200, 300, 400, 750 franquias. Então, rapidamente, em 5 anos, eu paguei tudo que eu devia, eu resolvi a minha vida e cheguei em São José do Rio Preto em 2000, já com a vida recomeçando. Eu não tinha ganhado dinheiro ainda, mas eu estava já recomeçando. E Rio Preto foi um celeiro de oportunidades para Zé mim. Carlos, e você separou a sua caminhada em décadas. A década de Lins, a década de Rio Preto. Exato. E agora a década de São Paulo. O que é isso? Essa década, para mim, tem sido a década mais próspera e de maior prazer, porque é a consolidação. Eu chamo os primeiros 10 anos, Joseval, de plantação. Né? Olha. Os segundos 10 anos foi o momento de regar, de cuidar da planta, com muito carinho. E vinha o vendaval, ia lá, protegia, cuidava, tal qual criar um filho. E a terceira década eu chego em São Paulo muito pronto, muito maduro. Né? Eu chego em São Paulo em 2010, foi quando eu tive uma oportunidade, uma proposta de vender a minha primeira empresa, a Microlins, por um valor aproximado de hoje de 200 milhões de reais. Isso era 2010. Sim. Eu penso, repenso, 43 anos de idade. E aí, o que eu faço? Eu tinha um lucro fantástico, fazia de 15 a 20 milhões de lucro por ano. Sim. E eu tive uma proposta de quase 20 vezes o valor do lucro ano. Eu falei, quer saber? Eu vou vender, passo a régua, né? Fecho para balanço e vou repensar a minha vida. Claro que quando eu falo isso, era junho de 2010. De junho a dezembro, eu saí de férias achando que eu ia ficar... flanando no mundo. Agora eu cheguei a mentir para minha mulher e para os meus filhos que eu iria me aposentar com 43 anos. Mentirinha que durou 3 meses, Joseval. 3 meses. Novembro eu volto de umas férias longas, fui para a Europa, Itália, curti, viajei com os amigos. Certo. Enfim, foram 3, 4 meses assim mesmo de um sabático caprichado. Sim. Passeei, me diverti, tomei muito vinho e voltei em novembro já sabendo o que eu ia fazer. Criei a SMZTO. Em janeiro de 2011 eu inicio... SMZTO é o Semenzato. É o Semenzato abreviado. Abreviado. Eu sempre tive alguma preocupação, né? Embora seja o nome de um grupo, de uma holding familiar, mas eu me senti um pouco constrangido de colocar o meu nome. Certo. Eu achei que era um pouco atrevimento, falar Semenzato, Grupo Semenzato. No final do dia Mas ficou bonito, SMZTO. SMZTO. Sonoro, inclusive. SMZTO. É uma marca e com isso ela nunca vai ser vendida, porque é o meu nome, é o meu sobrenome. Certo. E aí congrego, então, investimentos em diversas empresas. Foi quando surgiu, em 2011, a primeira oportunidade de investimento foi o L'Entrecôte de Paris. Eu chego em São Paulo, o amigo Jassa, que sempre um amigo de longa data, me recebeu em São Paulo, braços abertos, me apresentou um monte de amigos em São Paulo. Então, em cada lugar, Joseval, que eu passava, né, e aí, através do LEAD, que eu já participava por uns 10 anos, pelo menos, do lado do João Dória. E com inúmeros amigos que eu construí dentro do LEAD, empresários, presidentes de empresa. O Sérgio Aibe foi um dos empresários, amigos, que me recebeu muito bem quando eu cheguei com a família em 2011 em São Paulo. E eu fui recebido carinhosamente pelo empresariado de São Paulo. A cidade de São Paulo me acolheu nesse momento. Então, nesse momento, eu começo, então, a desenvolver o meu plano dos 10 anos, 2010, 2020. E como eu tinha aprendido muito nesses anos todos, foram 20 anos de aprendizado antes de 2010, eu falei, bom, como é que eu posso agora continuar contribuindo para transformar a vida das pessoas, gerar oportunidade de investimento para os meus franqueados, né? Enfim, construir um sistema realmente pujante, próspero
né? E principalmente consistente, né? Que realmente feche a conta. E aí eu começo, então, a investir em negócios. Vem uma clínica de odontologia de São José do Rio Preto, que presidida e criada há 30 anos pelo meu sócio, chamado Dr. Paulo Zar. Ele tinha uma clínica em São José do Rio Preto. E ele chegou aqui, o meu escritório foi criado na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, Joseval. E aí eu recebo o Paulo Zar e ele fala, olha, eu queria fazer uma rede de clínicas odontológicas no Brasil. Eu vi o seu histórico da Microlins, da Embeleze. Eu acho que dá para a gente fazer uma coisa grande. Eu fiz uma reunião com ele de 2 horas, capturei números, olhei para o cenário Brasil e falei, realmente temos uma oportunidade incrível. E começamos com uma. Hoje, Joseval, a gente está com mais de 800 clínicas odontológicas vendidas no Brasil, 650 em operação, e a gente deve ultrapassar esse ano 2020 1 bilhão de vendas sell-out. Então você veja, em 9 anos, 2011 a 2019, já 2020, em 9 anos, a gente construiu a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil. Esse foi um novo case da terceira década. Você é sócio da Xuxa, né? Sim. Como é que chama? É a empresa X, né? Casa X, Casa X. E também Espaço Laser. Aí tem uma história também riquíssima. A Xuxa é uma boa empresária? Não? Muito, muito boa. Não só excelente artista, não, isso sem humana, dúvida, mas dúvida. Também uma empresária que contribui. E essa história é muito interessante. E aí eu tenho que chamar a atenção dos telespectadores de novo para dizer o seguinte, a cada momento da sua vida, vá construindo pontes. Vá agregando e vai deixando mensagens importantes por onde você passa. E como que eu conheci a Xuxa? Olha que interessante. Eu sempre fui fã, como todos nós, de uma pessoa incrível. E aí, eu me tornei, através da Microlins, um doador, um patrocinador da Fundação Xuxa Meneghel. E coloco uma escola Microlins lá no Rio de Janeiro para ensinar gratuitamente os jovens da periferia de Pedra de Guaratiba, do município muito pobre, já devolvendo um pouco do que eu estava ganhando para a comunidade. Mas isso desde sempre. Desde o começo da Microlins eu já criei isso. Depois de 10 anos ajudando, criamos o Centro de Formação Profissional do Instituto Embeleze, que formou cabeleireiros, manicure e pedicure dentro da Fundação Xuxa. Então, durante 10 anos, eu fazendo social e participando das formaturas dos alunos, participando das festas de comemoração da Fundação, eu me aproximei da Xuxa. E um belo dia, eu vejo uma oportunidade e falei, Xuxa, precisamos criar um negócio juntos. E ela falou, o meu sonho grande é fazer uma casa de festas no Brasil. Eu falei, por que não nascer a Casa Xuxa? Começou assim. E aí, analisando com o empresário dela e tal, vamos fazer a Casa X. Por quê? Porque o X da Xuxa vai ser eternizado. Isso pode ser para sempre. Dúvida. Sonhamos fazer uma grande rede e montamos 25 casas de festa que estão funcionando maravilhosamente bem por todo o Brasil. Nossa, que demais! No meio do projeto da Casa X, surge a oportunidade de eu investir e me tornar sócio na Espaço Laser, que é uma rede... dela também? Que ela é minha sócia. Ah, tá. Em 2015, os sócios fundadores da Espaço Laser, que é a maior rede de clínicas de depilação a laser, tira os pelos definitivamente. Do mundo, a maior rede de depilação a laser do mundo. Eles tinham 25 unidades próprias, me procuraram e falaram, a gente quer crescer para o Brasil inteiro. A exemplo da Odonto Company, da Microlins, da Embeleze, que já estavam se consolidando no mercado, algumas já consolidadas. E aí eu olhei e falei, olha, me interessa sim participar desse sonho grande com vocês. Mas eu queria trazer a Xuxa como sócia. Ela vai ser a nossa garota propaganda. E quando eu levamos juntos, né, para a Xuxa esse convite, a Xuxa falou assim, eu só aceito se vocês trouxerem uma máquina de laser na minha casa, eu quero experimentar por 2, 3 meses e se realmente o produto for bom, pode contar comigo. E aí? Bacana, pense que a gente só pode usar a máquina a cada 20 dias, 30 dias. Então você não pode fazer o tratamento diário. Você faz hoje, cíclico. Daqui 30 dias você vai, volta e aplica de novo. São várias sessões de laser. E tivemos que esperar os 3 meses. E aí no segundo mês ela já falou, nossa, não dói, realmente funciona porque os pelos não estão voltando. E vamos lembrar que
a máquina de laser, a tecnologia que a gente usa, ela é muito eficaz, né, para pelos escuros. Quando você vai para o pelo claro ou para o loiro, vamos dizer, você tem dificuldade e ela tem um lado muito mais loiro. Mesmo assim, nós tivemos eficácia no tratamento. Ela falou, está aprovado, Semenzato, agora eu topo ser sócio. E aí entramos, em 3 anos e meio, nós somos hoje 570 clínicas de depilação a laser no Brasil. Um negócio maravilhoso que está transformando a vida das mulheres. Levou mais tempo, levou autoestima, elas se sentem muito melhor, muito mais bem-estar no seu dia a dia. De novo, né? Foco naquilo, produto, serviço que é desejado pelo consumidor e que transforma a vida das pessoas para melhor. Isso aí. Bom, vamos parar de ganhar dinheiro e falar dessa pessoa como ser humano. Quando o Zé Carlos falou que vai parar e projeta toda a sua empresa para seu filho, surgiu aí o pai, olhando o filho que estava parando com tênis. Rapidamente eu me lembrei de São João Batista, que preparava Cristo, e tem uma frase que eu acho fascinante. Porque João Batista era famosíssimo. Ele falou, mas importa que ele cresça e eu diminua. Eu pensei isso porque esse homem é religioso. Seu pai foi pastor da Assembleia de Deus. É isso? Tem princípios muito fortes aqui. E você também? Sou evangélico. Tenho princípios muito fortes. E a escola dominical me marcou muito. Uma frase, um versículo bíblico, né, que eu tenho desde sempre na minha vida e aprendi quando criança na escola dominical, né? E a frase foi muito impactante, esse versículo marcou muito a minha vida, que é assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Preciso dizer alguma coisa a mais? Não precisa. Vai aprender a trabalhar. Vai aprender a trabalhar, o trabalho transforma, o trabalho muda a vida das pessoas. Seu pai já é falecido. Meu pai faleceu. Ele foi pastor da Assembleia. Da Assembleia de Deus. E você é de que seita? Eu sou presbiteriano. Eu sou um... como eu tive uma juventude numa igreja que eu chamo muito doutrinária, eu e minha esposa fomos educados dentro de um lar evangélico, mas ao mesmo tempo de uma cultura doutrinária muito forte. E a primeira coisa que eu fiz quando eu me casei com 21 anos, casei com a Samara, fizemos 30 anos de casado, agora em janeiro de 2020, 30 anos. A primeira coisa que nós fizemos foi ir para uma igreja que fosse um pouco mais liberal, que nos trouxesse um pouco mais de liberdade, e enfim. E isso foi muito bom, porque isso... Mas eu não me esqueço, em hipótese alguma, os ensinamentos que isso traz para você. E aí, Joseval, a gente tem que enaltecer muito o benefício que as igrejas, de um modo geral, e aqui inclui-se a Igreja o catolicismo também. Eu sou um apaixonado pelo Papa João XXIII. Eu respeito. Porque criou o ecumenismo no mundo, a reunião das igrejas. E isso transforma. E a nossa irmandade se aumenta agora, porque eu também sou presbiteriano, em razão de ter estudado num colégio americano que era presbiteriano. Sem dúvida. Então, eu preparei tudo isso para a próxima pergunta. E eu, durante a minha vida de radialista, eu projetei também a Semana Santa da Rádio Jovem Pan. E para todos os literatos que escreveram sobre religião, eu perguntei e me sinto à vontade. É uma pergunta difícil, mas eu vou perguntar para você. Na sua visão, qual é o projeto de Deus para a humanidade? Eu acho que o projeto de Deus para a humanidade é que você passe por essa vida, esse curta passagem que a gente tem aqui na Terra e que você consiga deixar um legado. E esse legado, ele é tão grande e ele é tão diverso que é impossível que um ser humano que passa por essa Terra não consiga descobrir qual é o grande legado que ele vai poder deixar. Porque esse legado pode ser em vários aspectos. Eu escolhi um legado e eu vou perseguir esse legado pelos próximos 30, 40, 50 anos que Deus me permitir viver aqui na Terra, que é o legado de mostrar para essa juventude,
Mostrar para esses jovens da periferia que eles podem mudar o status quo da vida deles se eles usarem o versículo que eu usei, que transformou a minha vida. Formiga. Que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Essa é uma frase que ela é impactante. Ela é simples, mas ela é transformacional quando lida e interpretada na essência. Sem dúvida. Claro que depois disso vieram a educação, a formação, a índole, respeitar o próximo. Eu nunca passei por cima de ninguém para chegar aqui, né? Seguir as leis rigorosamente do seu país. Se você escolheu esse lindo e maravilhoso país que é o Brasil para viver, você tem que respeitar as leis. Então não adianta só sonhar grande, correr atrás dos sonhos. Paga sempre. Graças a Deus eu não devo R$1 de tributo para o Estado. Pago religiosamente em dia e pago de acordo com a lei. Isso né? aí. Eu acho que, e prego isso todo dia, porque não adianta você construir castelo com alicerce de areia, Joseval. Em algum momento... Já é o Novo Testamento. Em algum momento, tudo isso vai cair. Não adianta eu falar com seus telespectadores hoje de ética, de moral, de bons princípios, Joseval, se eu não vivo isso no meu dia a dia. Se eu não sou um bom pagador, se eu não sou um cumpridor dos meus deveres, se eu não sou um bom pai, se eu não sou um bom marido e se eu não sou um bom líder das empresas que eu atuo no conselho. Então eu tenho que ser um exemplo. Claro que custa caro isso, Joseval. Claro que o fardo o tributo é pesado. Que a gente carrega aqui nos ombros é muito forte. Porque você tem que combater tudo isso a todo instante. Você tem que pregar todo dia. Mas enquanto lei tem que cumprir, não tem jeito, é verdade. Então, esse é o exemplo que eu quero deixar, que dá para você vencer com toda a alta tributação nesse país, com todas essas dificuldades que nós temos aqui, com as diferenças, né, que nós temos, né? Mas é aqui que você escolheu para viver, então faça a diferença e seja vencedor aqui. Muito bem, vamos ver. Pô, é duro trancar esse homem, ele sai de todo lado, não tem jeito, mas agora eu vou ver se dá. Ele falou que gosta do Bolsonaro e do Dória, e agora? Os dois vão se cruzar daqui 2, 3 anos. Chegou a dizer que o Dória pode ser um... Eu não vou perguntar em quem ele vai votar, porque o voto é secreto, mas a pergunta é essa: quem ganha para presidente? Antes de dizer para você quem ganha... Já está saindo. Mas eu preciso contextualizar essa minha resposta. Porque é o seguinte, nós tivemos uma quebra de paradigmas, uma ruptura com a chegada do Bolsonaro. Verdade. E quando... Eu trago sempre o exemplo da empresa, Joseval, que é o meu mundo, que é onde eu vivo. Essa analogia ela é perfeita. Como é que você transforma e você muda a estratégia de uma empresa? Com uma troca da diretoria. E o que o Bolsonaro fez? Ele trocou a diretoria da empresa chamada Brasil. Olha que coisa bacana. Verdade. E aí, quando você troca a diretoria da sua empresa, Joseval, ela leva 1 ano, 2 anos, para que esses novos diretores consigam atuar de acordo com as novas determinações, com o novo modelo. E sabe o que é pior, Joseval? Não adianta você trocar a diretoria, trocar o presidente da empresa aqui em cima, Joseval, se todos os colaboradores lá embaixo estão acostumados com outra cultura, Joseval. É verdade. Olha o desafio do nosso presidente, Joseval. E às vezes as pessoas não param e não entendem o que quer dizer isso. Você tem um presidente novo, você tem uma cultura nova e você troca a diretoria, que são os ministros, mas você tem todos os colaboradores que foram formados durante 30 anos numa cultura errada. E agora querem cobrar em 1 ano, 2 anos, que esse presidente novo da empresa, chamada Brasil, e da diretoria nova, ministros do Brasil, consigam fazer um milagre em 1 ano, 2 anos. Não dá para consertar saúde, educação, segurança em 2 anos, é impossível. Então, na minha ótica, o grande projeto de governo que nós temos para esse país era efetivamente todos nós apoiarmos, torcermos para que o Bolsonaro acerte definitivamente nessa gestão nova, nesse novo modelo, e que ele ficasse por pelo menos mais 4 anos. Porque em 8 anos, efetivamente, ele vai conseguir mudar e trabalhar essa cultura dos colaboradores embaixo. Trocar, substituir. Vamos lembrar que o meu colaborador, Joseval, o seu colaborador,
Se ele não se adapta à nova cultura do novo presidente e da nova diretoria, o que você faz? Eu troco. Fora. Troca. Tchau, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo até hoje. Então o Dória você projeta lá para frente. Olha só, isso na minha ótica, eu acho que o Dória é a diferença entre Dória e Bolsonaro. Vamos falar abertamente. E eu tenho liberdade para falar isso. Porque eu gosto dos dois, respeito os dois e admiro os dois. Sim. O Dória é um gestor de empresas, é o semenzato que 30 anos plantou, seu irmão gênio. Aprendeu, desenvolveu, ganhou dinheiro, ficou rico, construiu, realizou-se profissionalmente como empresário. O Bolsonaro vem de uma carreira política como deputado, mas o Bolsonaro nunca foi do executivo. Ele nunca gerenciou uma empresa. Ele viveu na caserna. E o que acontece? Quando ele não gerenciou uma empresa, vai dar um pouco mais de trabalho, de tempo para ele dominar a gestão empresarial, que é a gestão do Brasil, que não se muda nada. Simplesmente eu não posso demitir, porque são todos concursados. Eu tenho que convencer ele a mudar a cultura, né? Agora, o Dória chega pronto. O Dória olha para o Brasil e fala, vamos fazer um planejamento estratégico. Chama a diretoria, que são os ministros, e diz, olha só, prioridade a partir de hoje. Educação, número 2, saúde, número 3, transporte. Número 4, segurança, não importa a ordem aqui. A partir desse momento, ele direciona um planejamento estratégico, Joseval, e coloca um plano de ação para funcionar. Eu estou falando a linguagem empresária, administrando o Brasil. E a partir daqui, eu começo então a colocar todos os microprocessos para rodar em todo o Brasil. E eu, como líder, como presidente de uma empresa, eu tenho que ter a capacidade de olhar todo dia os indicadores da educação. Como é que está? Não deu certo? Corrige, volta de novo. Indicador da área de saúde, não deu certo? Volta, corrige de novo. Tudo muito rápido, porque o líder tem que estar olhando todo dia os 10 pratinhos, os 20 pratinhos, que são os departamentos que estão aqui debaixo, que é os departamentos da empresa chamada Brasil. E se esse líder não tiver a capacidade de gerenciar todo esse time e olhar para todos esses indicadores simultaneamente e corrigir, e cobrar, e trocar, e realimentar, e botar verba, ele vai perder a batalha, não vai ter resultado. Então, quando você vê esses sinais de o Brasil para 2020 em crescimento, taxa de juros em queda, o sinal está ótimo, nós estamos no caminho certo, o Brasil está dando certo. Então nós temos que torcer por isso, apoiar, e eu tenho certeza que vai chegar o momento do João Dória ser o presidente do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. E para mim não importa a hora. Eu só acho assim, minha visão, e eu me permito dizer isso. Ele só precisa ter cuidado para saber a hora certa para se lançar, só isso. Porque se o Bolsonaro estiver dando certo e os sinais demonstram, poxa, isso é bom para o Brasil que ele ficasse mais 4 anos, para que a gente efetivamente tivesse uma colheita completa. Porque, de novo, cada presidente vai criar uma estratégia, cada presidente vai montar um time. Isso é natural. Senhores espectadores, este é José Carlos Semenzato. Todo esse entusiasmo é José Carlos Semenzato. No mundo moderno que massacra o ser humano, em razão dessa filosofia capitalista de produzir em massa, o homem, na verdade, na grande oficina, perdeu a identidade de si mesmo. Ele é a mão que produz e a boca que consome. Não tem nem a beleza do operário lá atrás da Idade Média, do mundo das corporações, do padeiro, do ferreiro, do sapateiro, que podia apresentar para o seu filho o produto do seu trabalho. Porque hoje ele vê carros, aviões, navios passando, ele participou da construção, mas não pode dizer que é dele. Ele apertou parafuso e produziu toneladas de galochas. O Paulo Bonfim, definindo esse mundo espetacular da grande produção, chega a dizer o seguinte: são cidades feitas de cidades, bairros proclamando independência, ruas falando dialetos e homens com urgência de viver.
como os senhores viram. E é bonito encontrar na nossa caminhada um homem que passou por tudo isso, suplantou a grande máquina e a dominou. E pode apresentar para a sua posteridade esse império e falar, aí está, esse é o produto do meu trabalho. Parabéns. Obrigado. Foi Oswaldo. bonito tê-lo aqui. Obrigado. No nosso Vamos Falar do Você Brasil. me emocionou, com certeza. Obrigado. Agora, Viu? um abraço para você. Agora vamos caminhar para lá, juntos. Obrigado. Ao sucesso. Ao sucesso.